Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 28ª sessão ordinária do primeiro período legislativo 2012, agradecendo a presença de todos e convido nesse instante, então, o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores. Professor Assis. Presente. Silvio Monteiro. Presente. Professor Imar, presente. Vira do Banco. Fenemê. Gastão Bosgueral. Presente. Toninho D'Anderson. Carlos Machado. José Vieira. Lúcia Estocco. Mari Temperasso. Presente. Unildo. Presente. Carlos de Castro. Presente. Professor Valder. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão sob a graça e a proteção de Deus. Assim seja. Nós comunicamos a todos que fará uso da tribuna popular nesta manhã o senhor Sérgio Bútica. Estamos aguardando a sua chegada e ele fará junto no momento da tribuna dos senhores vereadores. Então, dando sequência à nossa sessão, vou solicitar ao senhor secretário proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª sessão ordinária do primeiro período legislativo 2012. Aos 10 dias do mês de maio de 2012, nesta cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, no plenário Segismundo Salata desta Câmara Municipal, sob a presidência do vereador professor Assis, secretariado pelo vereador professor Imar, realizou-se a 27ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta do livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. No expediente constaram as seguintes matérias: ofício do Poder Executivo, diversos, e deste Legislativo foram apresentados o projeto de lei 710, emendas para a LDO exercício 2013, e as indicações do número 8676 ao 8706, dos vereadores Gastão Bosgueral, José Vieira, Carlos de Castro, Toninho D'Anderson, professor Valder, Carlos Machado, Unildo, e das comissões de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e da Criança, Adolescente e Idoso desta Casa, os quais solicitam diversas melhorias para a população. Também foram lidos os pareceres das comissões. Os vereadores professor Imar, Unildo, José Vieira, Toninho D'Anderson, Silvio Monteiro, Gastão Bosgueral, professor Valder e a vereadora Mari Temperasso usaram da palavra em tribuna. Na ordem do dia, foram aprovados o projeto de resolução número 73 e os projetos de lei números 687, 696 e 697. Também o projeto de decreto legislativo 1117. A seguir, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão. E nada mais havendo a tratar, foi encerrada e convocada outra sessão para o dia 15 de maio de 2012, no horário regimental. Para constar, foi elaborada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Diversos. Ofício 2.641, 2.910 e 5.315 do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de São José dos Pinhais. Deste Poder Legislativo, projeto de lei 715, de autoria dos vereadores Bira do Banco, professor Assis, Carlos Machado e José Vieira, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições financeiras localizadas no município de São José dos Pinhais. Indicação 8707, do vereador professor Imar, ao Executivo, que determine construção de passeio para pedestres na rua Coronel Vitorino Ordini, nos trechos onde não estão contemplados, no centro da cidade. Indicação 8708, do vereador professor Imar, que determine obras de reparo nos trechos onde já existe o passeio de pedestres, mas encontram-se danificados, na rua Coronel Vitorino Ordini, também no centro da cidade. Indicação 8709, do vereador Toninho D'Anderson,
ao Executivo, que determina a implantação de redutor de velocidade situado à rua Atílio Talamina, em frente ao número 336, no São Francisco. Indicação 8710, do vereador Toninho da Anderson, que determina a circulação do caminhão de coleta de lixo 3 vezes na semana na colônia Mergulhão. Indicação 8711, do vereador Toninho da Anderson, que determina a substituição da estrutura contra efeitos de descargas atmosféricas para raios na Escola Municipal Emílio de Menezes, em frente ao número 359, na rua Henrique Bortolã, no bairro São Francisco. Indicação 8712, do vereador Toninho da Anderson, que determina a instalação da Academia da Terceira Idade no Jardim Ícaro. Pareceres das doutas comissões. Comissão de Constituição e Justiça. Parecer submetendo à apreciação do plenário o projeto de decreto legislativo 1118, que aprova o termo de convênio 042, que entre si celebram o nosso município através da Secretaria de Assistência Social e a Associação Siloé de Apoio Social. Parecer submetendo à apreciação do plenário o projeto de decreto legislativo 1119, que aprova o segundo termo aditivo ao termo de ajuste 07, que celebram o município de São José dos Pinhais e a Associação dos Guardas Municipais de São José dos Pinhais. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável à aprovação do projeto de decreto legislativo 1118. Comissão de Saúde e Assistência Social. Parecer favorável à aprovação do projeto de decreto legislativo 1118/2012. Senhor presidente, é o que continha no presente expediente. Abrimos inscrições para quem queira fazer uso da tribuna. Professor Valder. Mário Temperaço. Passo a palavra, então, senhor Monteiro. Mais algum? Professor Imar. Mais algum? Toninho da Anderson. Não, vereador Zé Vieira. Gastão Vosgueral. Então, passo a palavra ao primeiro orador, novo vereador, professor Valder. Bom dia, senhor presidente, demais vereadores que compõem essa mesa diretiva, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, público que também nos acompanha pela internet. Faço uso da tribuna na manhã de hoje, única e exclusivamente para ler uma carta que o prefeito municipal Ivan Rodrigues encaminhou para essa casa, a pedido do vereador Gastão Vosgueral, que é presidente da Comissão de Saúde desta casa. Ofício número 236, 2012, do gabinete do prefeito, São José dos Pinhais, 14 de maio de 2012. Senhor vereador, na última quinta-feira fui surpreendido com a notícia de uma manifestação na Câmara de Vereadores com o pleito de instalação de uma CPI da saúde. Primeiramente digo que está mais que caracterizado que o real intento que pretende a instalação da CPI seja a construção de um palanque para fazer campanha eleitoral. Em segundo lugar, em homenagem à Câmara de Vereadores e ao respeito que adquiri pelos seus integrantes, em 3 anos e 4 meses de convivência harmoniosa e construtiva, e atendendo sugestão do vereador Gastão Vosgueral, não posso me furtar de levar alguns esclarecimentos que entendo necessários para o enfrentamento dessa aventura daqueles que se encontram cheios de razão eleitoreira e completamente carentes de argumentação, usando como expediente a substituição das ideias por insultos, o exercício explícito da ilação e a intolerância ao contraditório como modo de julgamento.
Nesses setores não há preocupação com a saúde do povo de São José dos Pinhais, e sim com a criação do caos e da mentira, como, por exemplo, a afirmação irresponsável e criminosa de que há uma epidemia de meningite na cidade, e tendo como objetivo a construção de um factoide para a utilização na campanha eleitoral que se avizinha. Todos são testemunhas que assumi a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais e olhei para a frente. O passado só procurei tirar as lições sobre os erros que foram cometidos. E como a verdade é o meu norte, e a sinceridade e o espírito de construir foram os valores que implantei na minha gestão, envio-lhe esclarecimentos que peço que sejam transmitidos aos homens e mulheres de boa-fé que compõem esse valoroso colegiado popular. Vejamos, sobre o Hospital São José. Durante o período de dezembro de 2006 a abril de 2007, fiz parte do grupo de pessoas encarregadas pelo judiciário local de promover o saneamento do Hospital e Maternidade São José e de sua entidade mantenedora. Naquela ocasião, o Hospital São José pertencia à Associação Hospitalar e Maternidade São José, uma entidade sem fins lucrativos e que experimentava imensas dificuldades financeiras. E foi necessário que o Ministério Público tivesse pedido uma intervenção judicial para evitar o seu completo colapso financeiro. O que me pediram foi para realizar um processo de fechamento da instituição e do hospital, pois se tratava de uma atividade que não se sustentava. No entanto, depois de um olhar mais aprofundado, ao contrário de encerrar as atividades, a minha disposição passou a ser de contribuir para a recuperação da entidade e do seu hospital, decorrente da convicção que sempre tive de que uma cidade como São José dos Pinhais não pode deixar de ter uma instituição hospitalar que suprisse a demanda por assistência médica por ela gerada. Embora o Hospital São José, sozinho, não fosse suficiente para resolver o problema histórico e latente de falta de assistência hospitalar da população são joséense, era a única possibilidade que tínhamos ao nosso alcance para começar a resolver a grave situação e, portanto, não restava alternativa senão lutar por ele. Durante a minha passagem como provedor do hospital, posso afirmar, com orgulho, que praticamente saneamos financeiramente a entidade, mas por razões alheias à minha vontade e de todos conhecida, acabei me afastando da função e decidi concorrer ao cargo de prefeito municipal, revoltado com o descaso e a falta de investimento do poder público na área da saúde em São José dos Pinhais, particular e especialmente naquela instituição hospitalar. O que se viu depois, no período entre a minha saída da entidade e a minha assunção ao cargo de prefeito, foi o Hospital São José entrando novamente em completo colapso. E esse foi o quadro que encontrei quando assumi. Em janeiro de 2009, a situação da saúde em São José dos Pinhais merecia uma CPI, mas também não era diferente da que reinava e ainda hoje vigora nos demais municípios espalhados pelo Brasil afora: falta de investimentos, desassistência da população e descaso com os mais carentes. Ainda hoje, a situação da saúde nos municípios brasileiros segue com um quadro de falta de investimentos por parte do poder público e sofrimento da população, notadamente a mais necessitada. Recentemente, dia 10 de janeiro de 2012, o conceituado jornal Gazeta do Povo publicou reportagem divulgando pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas que apontava que saúde e segurança são os grandes problemas do interior do Paraná. Reportagem de Chico Marés, Caderno Vida Pública. E é a pura verdade. Mas aqui, passados 3 anos e 4 meses desde que o povo são joséense me honrou com a tarefa
de conduzir os destinos da Prefeitura, posso afirmar que a situação da saúde em São José dos Pinhais é diferente daquela que ainda se vê na maioria dos demais municípios paranaenses e brasileiros. Isto porque, ao contrário do que se via no passado, tomei a decisão de realizar fortes investimentos na saúde e torná-la uma prioridade de governo. A situação jurídica do hospital era irregular, problemas sérios com o alvará de funcionamento. Tinha uma cozinha que produzia alimentos sem licença sanitária. A entidade mantenedora não dispunha sequer das certidões para contratar o poder público. Era uma terceirização completamente errada. O hospital tinha um quadro de funcionários contratados através da entidade mantenedora privada, totalmente desmotivado. Era a terceirização que existia. A lista de defeitos era grande. Ou seja, o município colocando recursos públicos insuficientes para manter um hospital sem condições adequadas de funcionamento. Uma farsa. Um quadro de escandalosa improbidade em razão da falta de decisão política de quem deveria alçar a saúde na condição de prioridade de governo. Nesse quadro, os servidores da saúde pública sofriam, os gestores do hospital sofriam, mas quem sofria mais era o povo carente de São José dos Pinhais e por falta de decisão política de seu mandatário. Assim, antes ameaçado de fechar as portas e antes que isso acontecesse, o hospital foi municipalizado há 3 anos. O quadro mais próximo da situação do Hospital São José era o da Santa Casa de Colombo. Aqui o São José segue aberto e funcionando, e lá a Santa Casa está fechada. A partir da municipalização, transformando o São José em um hospital público para atender exclusivamente pacientes do SUS, ou seja, a população mais necessitada. Um dos primeiros problemas que tivemos que enfrentar no hospital foi a contratação de mão de obra para enfrentar os desafios que se colocavam. Era necessário manter o hospital em atividade, atendendo o cidadão e, ao mesmo tempo, regularizar a sua situação jurídica já que havia perdido o certificado de filantropia, não cumpria as mínimas exigências sanitárias para se manter em atividade e, como dito, sequer tinha licenças necessárias para o seu funcionamento. Concomitantemente, tivemos que dar início ao planejamento e à execução das reformas necessárias para melhorar e ampliar as instalações, adequando o hospital para o evidente crescimento da demanda por assistência hospitalar em nosso município. Para tanto, procurei me assessorar do que havia de melhor em matéria de gestão pública, trazendo profissionais renomados para dirigir a Secretaria de Saúde e o hospital. No caso da mão de obra do hospital, tínhamos 2 problemas. O município não tinha, como ainda hoje não tem, servidores suficientes para atender às demandas sempre crescentes do hospital. Também não podíamos colocar no olho da rua, de um dia para o outro, os trabalhadores que por longos anos ali prestaram serviços de saúde, médicos, enfermeiros, atendentes. Isso nem era recomendável, pois a troca de todo o contingente de trabalhadores, além de não se mostrar viável ante a falta de mão de obra especializada no mercado, naquela ocasião, como ainda é hoje, também poderia trazer risco para o contingente de doentes que eram assistidos no hospital. A terceirização da mão de obra do hospital não foi inventada por nós, já existia antes. Mantê-la era inevitável. Num primeiro momento, contratamos todos os trabalhadores como autônomos e fizemos os pagamentos dos seus vencimentos por RPA, situação que foi desaconselhada pelo Tribunal de Contas. Foram obrigados a contratar a mão de obra terceirizada do hospital por meio de empresas que a absorvessem, situação que impunha um risco adicional sério
para que aceitasse assumir a tarefa, o risco da chamada sucessão. Os doentes estavam internados. E ainda existia o atendimento ambulatorial em larga escala, na medida em que os postos de saúde não funcionavam como deveriam e toda a demanda desaguava no hospital. Esse era o quadro, e há quem venha agora sustentar que não existia uma situação de emergência, que autorizasse a contratação emergencial de mão de obra existente no hospital para manter as suas atividades. Trata-se de um caso clássico de dispensa de licitação. Nas renovações que se sucederam, o quadro seguiu sendo o mesmo. Como não contratar diante da premente necessidade de continuar atendendo os doentes? As contratações foram sendo mantidas num quadro de provisoriedade, na medida em que era aconselhável que não se consolidasse um modelo definitivo de gestão. Em razão disso, tive a preocupação de determinar à Secretaria de Saúde que realizasse estudos para encontrar a melhor forma de constituição jurídica e de gestão do hospital, criando uma fundação, uma autarquia, parceria com instituições privadas, contratação de servidores estatutários. Importante também salientar que não se podia perder de vista que o próprio conceito que o hospital deveria assumir também estava sendo objetivo de estudos, na medida em que estava em curso no âmbito dos municípios da região metropolitana, a organização de um consórcio intermunicipal de saúde, no qual cada um dos municípios teria que definir o papel que deveria desempenhar e com quais equipamentos deveriam contribuir para a formação e o desenvolvimento do consórcio. A pergunta, ainda hoje, é: qual será o papel do Hospital São José nesse consórcio? Ainda hoje isso tem sido objeto de tratativas com a Secretaria Estadual de Saúde e é um obstáculo para a implantação de uma modelagem definitiva de gestão. São questões de alta indagação e cujas respostas demandam de tempo e deveriam emergir sem pressa, com sobriedade, com o necessário planejamento e sem nenhuma cor ideológica, elemento que frequentemente tornam as coisas mais difíceis na área da saúde. Nesse contexto e com essa conjuntura é que tivemos que gerir o Hospital São José nesses últimos 3 anos e 4 meses. Para além disso, tivemos que nesse período promover o crescimento e a expansão do atendimento que a população de nossa cidade demandava. Investimos e os resultados que estamos colhendo são significantes. Apenas para ilustrar, em 2008, antes da municipalização, somente 8,6 milhões foram destinados ao hospital público, que vivia a penúria que todos conheciam. Em 2009, o investimento subiu para 37,6 milhões. E em 2010, chegou a 64 milhões. Como resultado direto do aumento dos investimentos nesse período, a quantidade de internamento no hospital público aumentou em 130%. A quantidade de pessoas atendidas no pronto-socorro dobrou. Pergunto onde essas pessoas estavam sendo internadas antes. Esse era o verdadeiro escândalo da saúde de São José dos Pinhais. Em novembro de 2009, foi criado o pronto atendimento infantil no Hospital Público São José. Em setembro de 2010, a maternidade do Hospital Atílio Talamini, com 42 leitos, foi transferida para o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, que havia passado por reformas para receber o serviço de obstetrícia e maternidade, hoje um dos melhores da região metropolitana. Também nesse período, mais de 60 leitos foram instalados no Hospital Público São José para atender a população carente de São José dos Pinhais e região.
Agora, passados 3 anos, ao contrário da maioria das cidades vizinhas, São José dos Pinhais atende a maior parte da sua população dentro do próprio município e gera pequena demanda extra para a capital. Foi o tempo em que a política de saúde em São José dos Pinhais era uma ambulância para mandar o doente para internar em Curitiba. Mas os que cuidavam da saúde do povo antes acham isso pouco. Por que razão não o fizeram? Sobre a saúde básica. No atendimento das demais unidades de saúde, a situação não foi diferente. Iniciamos um combate sem trégua para sanear a gestão desse setor, viciado com o não cumprimento da jornada por parte de alguns profissionais de saúde, pagamento indiscriminados de horas extras e precariedade das instalações físicas, desvios e desabastecimento crônico dos insumos básicos para as unidades de saúde, entre outros problemas. Garantir o acesso à saúde, através da construção e reforma das unidades e o atendimento com qualidade aos cidadãos são-joséenses, continua sendo a prioridade do governo. Tanto é assim que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anual, a LDO, de 2013, apresentada à Câmara Municipal no mês de abril, prevê 30% do orçamento do município a esta área em 2013. Muito mais do que o limite constitucional preconiza. Isso porque temos consciência que ainda falta muito para atingir o plano de excelência no qual São José dos Pinhais poderá receber o atendimento e atenção à saúde que o nosso povo merece. Mas estamos avançando, e desde abril de 2011, São José dos Pinhais possui a gestão plena da saúde, ou seja, o gerenciamento dos recursos do Sistema Único de Saúde, o SUS, que até então eram intermediados pelo Estado, passou a ser feito diretamente pelo município. Para a população, isso resulta em mais praticidade e agilidade para realizar determinados exames e procedimentos. O importante e aguardado espaço de saúde foi inaugurado em março deste ano, a Regional de Saúde do Guatupê IP, que abriga também a nova sede da Unidade de Saúde Ulisses de Brito, é dividida entre a parte administrativa da regional, que conta com o Departamento de Regulação, Epidemiologia, Frotas e Fisioterapia, e a parte da assistência médica, que consiste na nova sede da Unidade de Saúde Ulisses de Brito. O atendimento naquela unidade está sendo feito por 4 equipes de saúde da família, mais um médico destacado para atender o excedente de pacientes, além do serviço de psicologia, nutrição, aplicação de vacinas, curativos e exames laboratoriais. Já está pronta e deve ser inaugurado nas próximas semanas a Unidade de Saúde do Córrego Fundo. Cerca de 400 famílias que moram no bairro e precisam se deslocar até a Unidade de Saúde da Contenda terão mais fácil acesso aos serviços de saúde municipais. Estarão disponíveis à população atendimento médico e odontológico, procedimentos de enfermagem como medição de pressão, diabetes, peso e altura, e ações preventivas com grupos como os dos hipertensos, diabéticos, gestantes e outros, dependendo da necessidade da região. Além disso, uma equipe do Programa Saúde da Família fará visitas domiciliares às pessoas impossibilitadas de ir até a unidade. Outra unidade que deve estar à disposição dos são joséenses nos próximos meses é a do Quisizana, possibilitando que os seus moradores não tenham que recorrer mais a outras unidades em outros bairros e até o próprio Hospital São José. A região do Afonso Pena vai receber a primeira unidade de pronto atendimento, a UPA, do município. Em março foi assinada a ordem de serviço para a construção da estrutura, que funcionará com um mini hospital com atendimento 24 horas. O projeto da UPA Afonso Pena prevê 18 leitos de observação,
6 consultórios, uma sala de raio-x, uma de procedimentos, um laboratório de análises clínicas e um auditório com capacidade para 120 pessoas. O prazo para a execução da unidade é de 300 dias após a assinatura da ordem de serviço. São José dos Pinhais tornou-se referência como um sistema de saúde escola, que teve como uma de suas principais consequências a implantação da residência médica. Desde abril do ano passado, médicos residentes em 7 especialidades, clínica médica, ortopedia e traumatologia, ginecologia e obstetrícia, pediátrica e clínica cirúrgica, além dos profissionais de medicina da família e da medicina na comunidade. Reforça o Sistema Municipal de Saúde. Em abril deste ano, a segunda turma de residentes iniciou as atividades, totalizando 40 novos profissionais de saúde na nossa cidade. Trata-se de uma medida que trará mais excelência na atenção à saúde do cidadão usuário do SUS. O número de atendimento nas unidades de saúde cresceu em 2011. Em 2011 foram mais de 133.441 atendimentos, enquanto em 2010 foram 128.003, em 2009 foram 98.852 e em 2008 foram 62.510 atendimentos. Isso significa que em 3 anos houve um aumento de 113% no número de atendimentos realizados pela atenção primária do município, onde esses são joséenses estavam sendo atendidos antes. Eis o verdadeiro escândalo. Alguns serviços também ficaram mais fáceis para a população. Hoje, por exemplo, o cidadão do bairro não precisa mais vir ao centro da cidade ou até mesmo para outros municípios para coletar sangue ou realizar o eletrocardiograma, pois esses serviços estão disponíveis nas próprias unidades de saúde. Outro exemplo também é o exame preventivo do câncer do colo de útero, que deve ser realizado rotineiramente pelas mulheres. De 2008 a 2011, houve um aumento de 179% na realização desses exames. Em 2008 foram 3.335 e no ano passado foram feitos 9.314. As consultas com especialistas e procedimentos como hemodiálise, exames auditivos e atendimento de fisioterapia também tiveram a oferta ampliada no município. Em 2008 foram realizados pouco mais de 292 mil procedimentos especializados ambulatoriais como este, enquanto em 2011 foram mais de 1 milhão. Eis o verdadeiro escândalo. A qualificação dos servidores para oferecer melhor atendimento à população também é prioridade para a Prefeitura. Entre as atividades da Secretaria Municipal de Saúde, destaca-se a implantação do Plano Diretor de Atenção Básica, que está fazendo a capacitação e atenção primária de 900 servidores, entre médicos, enfermeiros, agentes comunitários e outros profissionais, a fim de melhorar a qualidade do atendimento à população e otimizar os serviços da rede municipal de saúde. Mais um passo importante para a busca da excelência para atender o São Joséense que usa o sistema SUS. Interver a lógica da procura do serviço de saúde é um dos objetivos do programa Saúde da Família. Inverter a lógica da procura do serviço de saúde é um objetivo do programa Saúde da Família. Ao invés da comunidade procurar a rede pública de saúde quando já está adoentada, a estratégia é levar saúde à população. O município hoje conta com 54 equipes do programa de saúde da família, um aumento de mais de 50% em relação às apenas 25 que atuava até o ano passado. E nos últimos 4 anos dobrou o número de visitas domiciliares feitas por médicos da Prefeitura a pacientes que têm dificuldades de ir até as unidades. No ano passado, em 2008, foram
2.062, no ano seguinte 2.527, em 2010 foram 2.996, chegamos a 4.318 no ano passado. As visitas de enfermeiros também cresceram mais de 75%. Em 2008 foram 2.572 e no ano passado a quantidade chegou a 4.553. A realidade do passado era realmente o verdadeiro escândalo. Outro fator positivo do município é o reconhecimento das equipes do Programa da Saúde e da Família pelo Ministério da Saúde. Atualmente, 23 equipes são reconhecidas e até o final do ano, mais 29 devem estar na mesma situação. Por isso, o Ministério enviará o recurso para essas equipes que atualmente são custeadas pela própria Prefeitura. Isto se deve à coragem dessa administração para chamar para si a responsabilidade de cuidar da saúde do São Joséense que usa o sistema SUS. Para proporcionar à população um serviço de maior qualidade, a Prefeitura não poupa recursos para a área de saúde. Em 2011, mais de 182 milhões foram destinados ao setor. Deste total, para proporcionar à população um serviço de maior qualidade, a Prefeitura não poupa recursos para a área de saúde. Em 2011, mais de 188 milhões foram destinados ao setor. Desse total, apenas cerca de 25 milhões vieram do governo federal e módicos 315 mil do Estado. Isso significa que a administração municipal investiu mais de 163 milhões para o atendimento em saúde, que vai desde a atenção básica das unidades de saúde até a média e alta compreensibilidade, especialidade SAMU e hospital, vigilância saúde, vigilância epidemiológica e ambiental em saúde e vigilância sanitária, e gestão do SUS, qualificação da gestão e implantação de ação e serviço da saúde. No total, a despesa total com a saúde por habitante em São José dos Pinhais, no ano passado, foi de R$ 703,07. Trata-se de um valor expressivamente maior do que em 2008, quando foram repassados para a saúde pública R$ 231,17 por habitante. Eis o real escândalo. Também expandimos os horários de atendimentos em várias unidades de saúde para possibilitar ao trabalhador e à trabalhadora a frequência fora do horário de trabalho. Mas há quem insista em dizer que tantos investimentos na saúde é um defeito e não uma virtude de nossa administração. A apuração de supostas irregularidades na saúde. A apuração de supostas irregularidades na saúde. Tão logo tomei conhecimento de que existiam questionamentos sobre a forma, o modo e a quantidade dos contratos de mão de obra da Secretaria da Saúde, determinei, ainda no ano passado, por meio de ofício, à secretária de Saúde de então, doutora Isabel, que fosse contratada uma auditoria independente para auditar todos os contratos e que fossem adotados todas as providências necessárias, caso se constatasse algum tipo de prática irregular. Quando recebi expediente do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, solicitando a colaboração do município para exames dos contratos de terceirização de mão de obra na saúde, determinei total e irrestrito apoio aos fiscais, fornecendo espaço físico, toda a infraestrutura necessária e toda a documentação que necessitassem para que pudesse desempenhar suas atividades. Nem o Ministério Público e nem o Tribunal de Contas esgotaram por completo seu trabalho. E o município aguarda os resultados para acolher as orientações que vierem desses órgãos de controle. Aliás, a prática de terceirização de mão de obra em unidades de saúde do município, em caráter emergencial e com dispensa de licitação, precede esse governo
e há procedimentos investigatórios do Tribunal de Contas e do Ministério Público Local para apuração de tais contratações, cuja aferição é singela e basta uma busca naquele órgão de controle de contas. A intervenção no Hospital São José, ocorrida em 2008, nada mais foi que uma terceirização às avessas, onde todas as compras dispensavam licitação. Nunca ouvi ninguém pedindo instauração de CPI. Independente disso, o nosso trabalho de auditoria está tendo seguimento e com o resultado, além de adotar as medidas necessárias para a preservação do patrimônio público, sancionando quem quer que seja e ajuizando as medidas judiciárias necessárias, como já fizemos, e poderemos contribuir com maior eficiência com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas. Sobre o procedimento em que se cogitou do afastamento de 2 membros da Procuradoria-Geral, tenho a esclarecer que ocorreu no âmbito de uma tomada especial de contas e a conclusão dos fiscais ainda será objeto de exame dos conselheiros do Tribunal de Contas. Divergimos das conclusões dos fiscais do Tribunal de Contas, pois entendemos, como já referi, que se trata de um caso clássico de emergência, e em razão disso, o município prestou os esclarecimentos que tinha, sendo que tenho convicção que todos os nossos servidores públicos da Secretaria da Saúde, compras e licitações, finanças, procuradoria e controle interno, agiram com boa fé, com acerto e dentro dos preceitos legais, seguem merecendo a minha confiança. Esclareço ainda que determinei a contratação de auditoria independente e especializada, porque as supostas irregularidades estariam relacionadas com os componentes tributários e contábeis dessa contratação, matérias complexas de alta indagação. As investigações estão tendo seu curso normal. As investigações estão tendo seu curso normal no Tribunal de Contas, no Ministério Público e na via administrativa, sendo que a pretensão de politizar o tema é manobra inaceitável, sobretudo por se tratar de iniciativa de quem, no passado, manteve a saúde de São José dos Pinhais na mais absoluta penúria e segue cego frente aos avanços que estamos imprimindo e, o que é pior, querem que a população também fique cega. Nunca tive, não tenho e não terei nenhum compromisso com o mal feito. E se ocorreu, não vamos vacilar em adotar todas as medidas que se fizerem cabíveis. Doa a quem doer, como sempre fizemos e já estamos fazendo. Qualquer tentativa de estabelecer relação de servidores públicos com qualquer ilicitude praticada por empresa privada, nesse momento é irresponsável, criminosa e só tem uma explicação: o desejo de construir factóide eleitoreiro para dar sustentação às sombras do atraso que insiste em jogar-nos de volta na escuridão. Hoje, o único modo possível de tentar desmerecer os extraordinários avanços consolidados por essa administração na área da saúde, jamais visto em outra gestão em São José dos Pinhais. No que respeita à execução do objeto da constatação de mão de obras terceirizada, para viabilizar o pleno e necessário funcionamento do hospital em benefício da população mais necessitada. Podemos afirmar, com absoluta convicção, ao contrário do que acontece num outro processo de investigação que tramita no Tribunal de Contas e no Ministério Público, relativo a períodos anteriores, onde se suspeita que não houve a prestação de serviços, que se deram de maneira absolutamente irregular e ineficiente, ou seja, a mão de obra foi contratada, o trabalho foi plenamente executado. Os trabalhadores receberam a remuneração que tinha direito. Vou ler de novo esse pedaço. Onde se suspeita que não houve a prestação de serviço, que se deram de maneira absolutamente regular e eficiente, ou seja, a mão de obra foi contratada, o trabalho foi plenamente executado, os trabalhadores receberam a remuneração que tinham direito.
Os benefícios que resultaram para os usuários são extraordinários, sobretudo quando comparados os que aconteciam nos outros tempos aqui e com o que se vê na realidade de outros municípios do Paraná e do Brasil. E esse tem sido o nosso compromisso fundamental. Veja agora os números do Hospital São José, dados de internamentos e atendimentos. Antes da municipalização, de janeiro a março de 2009, média de internamento 813 por mês, média de atendimentos por mês do pronto-socorro 5.167. Após a municipalização, abril a dezembro de 2009, média de internamento por mês 765, média de atendimento por mês no pronto-socorro 7.267. Janeiro a dezembro de 2010, média de internamento por mês 1.082, média de atendimento por mês no pronto-socorro 9.881. Janeiro a setembro de 2011, média de internamento por mês 1.879, média de atendimento por mês no pronto-socorro 10.311. De janeiro a abril deste ano, os números são mais eloquentes e depois de compilados serão remetidos à Vossa Senhoria. Veja os números da assistência das unidades de saúde. Em 2011 foi mais de 133.441 atendimentos. 2010, 128 mil. Em 2009, 98 mil. Em 2008, 62 mil. Permaneço à disposição das vossas senhorias para qualquer esclarecimento adicional. Mas é fácil ver... Mas permaneço... Vou repetir, aqueles que já estiveram na última sessão, vocês podem assistir a sessão desde que se mantenham em silêncio e com respeito ao que se passa aqui no plenário, por favor. Peço, por favor... Permaneço à disposição de vossas senhorias para qualquer esclarecimento adicional. Mas é fácil ver que os números falam mais que qualquer argumento ou imagem, e são o resultado de uma decisão política que tomamos no início da nossa gestão. A saúde é prioridade de governo. Não podemos voltar atrás, devemos seguir avançando. Um grande abraço, Ivan Rodrigues, prefeito municipal. Mais uma manifestação, senhores, o plenário será esvaziado. Combinado, os senhores serão retirados desse plenário. Peço desculpas, mas eu já avisei. Ok? Aqui nós temos um regimento, é a Casa do Povo, vocês são bem recebidos, poderão acompanhar os trabalhos, mas com respeito. Eu agora vou passar a palavra ao nosso visitante de hoje, que vai fazer uso da tribuna popular, ex-vereador, nosso companheiro, cidadão honorário de São José dos Pinhais, Sérgio Bútica, presidente da Força Sindical. Por favor, senhor. Bom, em primeiro lugar, meu presidente, é uma satisfação novamente usar essa tribuna. Eu já tinha até esquecido de como se faz aqui, né, nessa Casa de Leis, mas é uma satisfação em nome da Força Sindical. Nós podemos estar falando aqui aos nobres edis, aos companheiros daquele mandato, que hoje se mantém aqui nessa legislatura, aos funcionários dessa casa, ao povo aqui presente, a todos os interessados aí sobre a administração pública de São José dos Pinhais. Mas nós viemos aqui falar especialmente, em primeiro lugar, agradecer essa Casa de Leis pelo apoio que foi nos dado no retorno
no nosso 1º de Maio solidário, a São José dos Pinhais. 1º de Maio esse que nasceu aqui em São José, não é um 1º de Maio que nasceu a esmo. Nós, desde o começo, quando começamos a trabalhar, naquela época, um momento diferente que vivemos hoje. Hoje o povo brasileiro, e principalmente o povo do Paraná e São José dos Pinhais, vive um momento de pleno emprego, ou quase pleno emprego. Naquela época nós vivíamos um problema de desemprego, de problemas crassos com os trabalhadores, com a sociedade, e nós imaginávamos naquela época de que maneira que nós poderíamos estar fazendo uma atividade cultural onde pudéssemos dar o apoio à sociedade, à população, àquela pessoal carente que não tinha as condições que alguns trabalhadores tinham. Nós escolhemos São José dos Pinhais por ter aqui, né, o patrono, né, o nosso santo, ser igual aos dos trabalhadores. E neste ano, quando nós tivemos a oportunidade de rediscutir um 1º de Maio em São José, ficamos muito satisfeitos. Apesar de que tínhamos Curitiba, Araucária, Campo Largo, Pinhais, querendo que nós fôssemos àquela cidade fazer o 1º de Maio, porque não poderíamos fazer mais onde estava sendo feito até então, nos últimos 5 anos. Nós começamos aqui, durante o ano 2000 até 2005, 2006, tivemos excelentes atividades. Uma delas, eu lembro até hoje, está no YouTube, está no site da Força Sindical a nível nacional, está no site da Força Sindical a nível do Paraná, onde tivemos a maior população, que foi aqui na Praça Verbo Divino. Depois, com a reestruturação da cidade, o espaço foi ficando pequeno e fomos obrigados a buscar um novo espaço. Agora, com São José tendo aí um parque, que hoje eu disse até recentemente, em outra atividade, que o Parque de São José é o que o Parque de Barigui é para os curitibanos, o Parque de São José é para o São Joséense, para a população aqui presente. Eu estava aqui analisando um pouco aqui a oratória do professor Walter, falando aqui o seu relatório, de quanto os problemas de São José continuam, apesar de todo o crescimento econômico, apesar de toda a mobilização da sociedade, dessa Casa de Leis, dos vereadores que aqui estão, que a gente conhece a idoneidade deles, conheço aqui o Zé Vieira, Machado, né, o Gastão, a nossa companheira que a gente não teve oportunidade naquela época, mas a Lúcia, o Carlinhos, né, que tiveram naquela época, o próprio presidente, o Imar, os demais companheiros entraram na legislatura depois, mas o quanto era difícil naquela época nós tratarmos sobre saúde, quanto era difícil naquela época tratarmos sobre transporte, tratarmos sobre emprego, e continua sendo difícil. O Brasil cresceu, a sociedade organizada cresceu, né, o emprego está aí, as montadoras estão aí, mas a cada ano, a cada dia, a cada hora, temos desafios novos. E é preciso que a gente tenha equilíbrio para buscar esses desafios e a gente chegar a nossos objetivos. Por isso a Força Sindical, quando tomou a posição de vir a São José, é para contribuir com o povo de São José. Aqui em São José nós temos o 2º polo industrial do Paraná, um dos polos industriais mais importantes do Brasil, presidente. Hoje, com as montadoras que aqui estão, é um dos polos industriais mais importantes do Brasil. Nós temos que dar um carinho especial a esse polo, aos trabalhadores que aqui estão. Precisamos dar um carinho especial à população de São José dos Pinhais. Precisamos fazer a nossa parte, mas com equilíbrio, com objetivos, buscando sempre a democracia, e é isso que a Força Sindical está buscando. Eu lembro que na nossa legislatura, nós tivemos apoio, inclusive, dos nobres edis, nós vimos já naquela época o quanto o nosso problema com a contaminação dos nossos rios estavam presentes naquele momento. Hoje continua. Nós vemos empresas e empresas vindo para cá. Empresas que trazem emprego com qualidade, empresas que trazem emprego sem qualidade.
poluindo nossos rios, poluindo os nossos mananciais. E nós temos que tomar esse cuidado, porque se nós não tomarmos cuidado com as empresas que vêm para cá, de repente nós estamos dando um emprego sem qualidade para quem vai ocupar o seu posto de trabalho, mas vamos estar matando nossas riquezas naturais, que são os mananciais. Esse é um problema crasso, principalmente em São José dos Pinhais. Um dos problemas que continuamos, senhor presidente, é com a doença do trabalho. Desde aquela época, e teve diversos companheiros aqui da casa que já acamparam naquele momento, o quanto o trabalhador sofre com as doenças do trabalho. Não melhorou, aumentou os problemas, por conta da demanda industrial que nós temos, por conta da busca desenfreada das multinacionais na ganância do lucro, que não dão aos trabalhadores, São José, à população, uma condição adequada. E que, muitas vezes, não dão a contrapartida. Porque se nós estamos dando uma mão de obra adequada, recebemos essas multinacionais, damos a elas as condições para que elas se instalem aqui, elas precisam também dar contrapartida para a sociedade, para a população, revertendo, quem sabe, para as condições de saúde, para as condições de transporte, e que muitas vezes não faz. Por isso, eu queria, em nome da Força Sindical, agradecer, senhor presidente, esse espaço, porque eu acho extremamente importante a vinda da Força Sindical. Vocês nos conhecem, sabem o quanto nós priorizamos esse evento aqui em São José. É um espaço onde todas as autoridades puderem estar presentes, independente da sua sigla partidária, porque um dos lemas da Força é a democracia, é o plural, nós convivemos com as diferenças. Uma sociedade só cresce quando ela aprende a conviver com as diferenças, quando a gente não é bairrista, quando a gente aprende a conviver e discutir qual é a sociedade que nós queremos para a nossa população. Aí nós vamos crescer. E nós temos exercitado isso. Já exercitamos aqui nessa tribuna, há 8 anos atrás, e continuamos exercitando. 1º de maio, que foi feito agora recentemente, tivemos lá e passaram para aquele palanque autoridades de todos os partidos. Não passou por um partido só. Todos os espaços foram dados a toda a população, porque priorizamos o povo. E é isso que nós queremos. E vamos continuar. Se essa Casa de Leis, no ano que vem, continuar nos prestigiando, nós queremos manter o 1º de maio aqui em São José, porque achamos que temos que contribuir. O 1º de maio não é só uma festa. E às vezes a pessoa, é uma festa. Não, é um espaço cultural. É um espaço cultural. Hoje, o 1º de maio da Força Sindical, ela tem diversas parcerias. Uma delas sempre foi o município onde é feita a atividade. A segunda é as parcerias que se incorporaram nesses últimos 10 anos, como o padre Reginaldo Manzotti, que já há 5 anos, é um parceiro e tem feito uma atividade em cima disso. Arrecadamos 2 carretas de alimento e o compromisso que tínhamos é que a metade, 50%, ficaria com o município e metade iria para o padre Reginaldo Manzotti, que é hoje um grande parceiro nosso, e foi para o padre. Fizemos uma campanha também com a Provopar, onde arrecadamos agasalhos, foi uma carreta de agasalhos. Quer dizer, em termos de contribuição da população com esse espaço cultural, foi extremamente importante. Tivemos 3 carretas de doação. É o único 1º de maio no Brasil que eu conheço que é feito de forma solidária. A população participa, mas também pratica a solidariedade, que isso é importante. Não é só uma atividade política, e não é uma atividade política, é uma atividade solidária com o povo. Lá também demos a oportunidade à população e às associações de São José, que todos os anos participaram lá. Tivemos diversas associações que atenderam ao povo que esteve presente. A arrecadação das associações é destinada ao bairro, àquela associação de São José dos Pinhais, e foi uma boa arrecadação esse ano, que pela informação que eu tive lá,
nem água não sobrou, venderam tudo, né? Quer dizer, a população esteve aproveitando esse momento. Enfim, foi um espaço cultural e queremos que a cultura seja uma das bandeiras dessa Casa de Lei, para que a gente possa ter não só uma cidade crescendo, trazendo novas empresas, gerando riqueza, mas também dando saúde, transporte, cultura ao nosso povo e principalmente uma boa qualidade de vida. Obrigado, senhor presidente, obrigado, nobres edis, obrigado à sociedade aqui presente. Espero que no ano que vem todos estejam presentes lá na festa do 1º de maio da Força Sindical. Muito obrigado. Agradecemos a presença do presidente da Força Sindical. Vamos dar continuidade, então, à nossa sessão. Nesse momento, vamos passar a palavra à nobre vereadora Mari Temperasso. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público presente e imprensa. Estou aqui hoje, não vou demorar muito nessa tribuna, só vim confirmar o que eu vim a primeira vez e continuo. Sou favorável, sim, à CPI. Por quê? Porque quem não deve, não tem. Eu acho, sim, que vai ser uma coisa boa para nós, para a população de São José dos Pinhais. E hoje, o professor Walder falou que está sendo atendida a maioria da população de São José. Não é o que eu vejo. Eu estive presente, mês passado, no Hospital São José, eu fiquei das 3 às 8 da noite, onde tinha gente que não conseguia ser atendida por falta de médicos, por falta de enfermeiros. Não por culpa dos médicos, porque eles estavam fazendo a parte dele, mas a população eram bastante e não conseguia ser atendida. Nobre companheiro Carlos Machado, um senhor lá da Malhada veio às 7 horas da manhã que caiu da moto, era 5 horas da tarde, ele não foi atendido. Ficou lá aguardando, porque o movimento estava demais. Eu penso assim, vocês, hoje, quem é atendido mas a base. Porque eu tenho um senhor aqui que vinha semana passada e hoje ele está presente aqui. Ele está precisando de uma cirurgia na coluna, ele não conseguiu, enquanto lá na borda do campo e outros lugares, eu vi gente que passou pelo posto e já fez a cirurgia. Enquanto eu não penso naquelas pessoas humildes que estão lá esperando e estão morrendo na fila. É isso a minha indignidade com a saúde de São José dos Pinhais. É isso que a gente tem que prestar atenção, é isso que a gente tem que fiscalizar. Enquanto o surto de meningite, eu não falei que eu tinha certeza, que era para investigar, porque saiu de dentro do Hospital São José e teve sim uma criança que morreu lá no Vila Nova, perto da Renault. Esse teve. Então, de repente, as pessoas não ficaram sabendo, mas aconteceu sim. E hoje eu vim falar para vocês, aqui está, que é um jogo político, a saúde está sendo um jogo político. Está sim. Nós estamos em 4-10. Mas quem vai desempatar esse jogo político são vocês, população, e são vocês, Tribunal de Contas. E somos nós, vereadores, que estamos para fiscalizar. Se aconteceu alguma coisa no passado, eu não era vereadora, não estava aqui.
mas então devia ter feito o que nós estamos fazendo hoje aqui. Então é isso para vocês. Vamos em frente, vamos à luta, vamos aos bairros, que talvez vocês vão ver o que está acontecendo. Fico mesmo indignada. O senhor que está aqui hoje, ele pode passar para vocês o que ele está passando e não consegue a cirurgia. E eu tenho prova de que se já consultou, já fizeram cirurgias, enquanto tem gente morrendo na fila. É isso que eu fico indignada. Isso é demais. A nossa saúde não está bem. Por quê? Porque às vezes a gente usa o poder para poder passar as pessoas na frente, pensando num jogo político. Eu não penso nisso. Não quero jogo político para mim. Eu quero atender a população, quero que vocês sejam atendidos iguais, porque nós somos povo. Desde aquela pessoa que mora no lugarzinho lá, que não tem consulta, ele é gente como nós. Ele não é diferente de mim, nem dos nobres vereadores, nem do povo aqui. Ele é igual, porque é um ser humano. Então tem que ter respeito com eles e com a saúde de São José dos Pinhais. Então, para encerrar, sim, sou favorável à CPI. Vou investigar, porque uma cirurgia da coluna custa o quê para pagar? 2 mil, 3 mil reais. Enquanto outras cirurgias que dá às vezes para esperar, são quase 15, 20 mil reais. E está acontecendo em São José dos Pinhais. Não aqui, porque aqui não tem, mas no hospital Angelina Carol, no hospital de Campo Largo, aonde está acontecendo isso. Semana passada mesmo estive em casa de uma senhora que ela passou mal, não tinha ambulância, a família pegou, colocou no seu carro próprio deles, levaram, e a mulher acabou falecendo. Isso é triste. Não ter uma ambulância. E se essa mulher morre dentro do carro, o que seria feito? Então, desejo a vocês que estão aqui presentes, vocês vereadores, nós, vamos investigar. Que bom que não tenha nada. Vai ser bom para todos nós, para São José, para nós são joséenses. Então, repito e digo, quem vai decidir esse jogo vai ser o Tribunal de Contas, a população de São José dos Pinhais e os vereadores junto. Obrigada. Passamos a palavra agora ao nobre vereador Silvio Monteiro. Senhor presidente, vereadores José Vieira, vereador Carlos Machado, vereadora Mari Temperasso, vereador Gastão Vosgueral, vereador Toninho da Anderson, vereador Onildo, vereador professor Valder, vereadora Lúcia Estocco, vereador Carlos de Castro, presidente desta casa, professor Assis, meu amigo e companheiro vereador Imar Augusto e vereador Bira do Banco, meu bom dia a todos. Utilizo esta tribuna novamente para novamente reforçar o meu apoio, a minha assinatura e a minha posição favorável para a criação de uma CPI nesta Casa de Leis. Para investigar a denúncia baseada no ofício número 360 de 2011,
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que aponta irregularidades envolvendo o Poder Executivo e a empresa BMJ Service Limitada. Trata-se de uma denúncia seríssima, onde, como vereador desta cidade, de segundo mandato, jamais poderia me calar perante esse escândalo da saúde. Mas, possibilitando também o direito da ampla defesa aos envolvidos no escândalo da saúde da nossa cidade. Luiz Henrique Ramos, procurador-geral do nosso município. Patrícia Galante Vieira, chefe de divisão de licitações e contratos da Procuradoria. Paulo Fernandes Bitello, chefe da empresa BMJ Service. Ivan Rodrigues, prefeito municipal dessa cidade. Respeitando a posição de cada vereador nesta casa, quero destacar que jamais julgamos o prefeito, apenas buscamos a verdade, pois existe um ditado popular, que quem não deve, não teme. Portanto, nada mais justo que, como fiscalizador do povo, queira saber, junto com outros companheiros, aonde foi parar o dinheiro mais sagrado do munícipe, o dinheiro que não chegou às pessoas. O líder do prefeito, vereador professor Valder, trouxe a carta do prefeito Ivan Rodrigues, onde pude escutar atentamente. Acredito que seja o pensamento do prefeito Ivan Rodrigues em sua carta, onde fala sobre resultados significantes de respeito aos vereadores, onde o atendimento é um dos melhores da região metropolitana, e que fala das suas obras e feitos em nossa cidade. Eu tenho um recado muito especial a uma pessoa que se faz aqui presente neste plenário. Cuidado aqueles que usam o cordão da prefeitura e que deveriam estar preocupados com o nosso povo. Cuidado! O professor Imar me falava, a sorte é que está frio, que dá para esconder o cordão. Eu falei, realmente é verdade, professor Imar. O secretário de governo está aqui, gente. O secretário de governo da gestão do Ivan Rodrigues está no meio de vocês. Ele está no meio de vocês. Ele está por aí. Ele é o ouvido, a cabeça pensante do prefeito Ivan Rodrigues. Portanto, que fale ao prefeito dessa cidade, que diz que tem respeito pelos vereadores, mas que não é capaz de vir aqui falar para cada vereador o que aconteceu com o dinheiro da saúde e com a empresa BMJ Service, que foi beneficiada. Nós queremos a verdade, nada mais do que a verdade. Portanto, vai a um outro recado para o gaúcho. O gaúcho mais feliz de São José dos Pinhais, como já é conhecido em nossa cidade. Ao senhor Paulo Bitello,
vai o recado do vereador Silvio Monteiro. Se foi desviado R$1 da saúde, eu não vou ser omisso, eu não vou ser conivente com o desvio de finalidade, porque tem que pagar. E se o prefeito Ivan Rodrigues não deve nada, nós queremos explicações. Não é o vereador Imar, não é o vereador Silvio, não é a vereadora Mari, não é o vereador Gastão. São as pessoas que nos cobram dia a dia o que um vereador faz. A minha parte, eu já fiz. Estou aqui para todos saberem. Estou com o requerimento da CPI desta casa, que vem com o apoio do vereador Gastão Vosgueral, da vereadora Mari Temperaço, do vereador Silvio Monteiro e do vereador professor Imar. Mas, infelizmente, falta uma assinatura para conseguirmos criar esta CPI nesta casa e elucidar os fatos que realmente acontecem nessa saúde. Respeitando a posição de cada vereador desta casa, sendo favorável ou contrário à CPI, não posso não fazer um apelo desta tribuna ao vereador Carlos de Castro, à vereadora Lúcia Stocco, ao vereador professor Valder, ao vereador Onildo, ao vereador Toninho da Anderson, ao vereador José Vieira, ao vereador Bira do Banco, para que possam nos apoiar nesta comissão. Porque esta comissão não está julgando o prefeito Ivan Rodrigues. Nós queremos que todos participem. Nós queremos somente a verdade. E se houve desvios em tempos passados, quero ser solidário também a investigarmos essas denúncias. O que não podemos é nos omitirmos, nos escondermos. Quem paga o nosso salário é o povo de São José dos Pinhais. Termino e finalizo o meu discurso nesta manhã fazendo um agradecimento especial ao vereador Gastão Vosgueral, pois na última sessão éramos em apenas 3 vereadores nesta casa e agora já somos 4. Falta apenas uma assinatura para a CPI ser criada. Portanto, para se elucidar todos os fatos e não ficar o dito pelo não dito, acredito que o correto neste momento é tanto os vereadores da situação como da oposição trabalharem em conjunto para a criação desta CPI e chegar a um relatório final para se apoiar e se investigar o comunicado de irregularidades que aconteceu em São José dos Pinhais. Muito obrigado e fiquem com Deus. Passo a palavra agora ao nobre vereador, professor Imar. Senhor presidente, mesa diretiva, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, a imprensa, os nossos internautas, aos interessados pelo bem e a ordem pública da cidade e aqueles que se preocupam com o bem mais precioso que é a vida. Vida essa
que deve ser tratada com muita, mas com muita responsabilidade pela saúde. Os vereadores que me anteciparam colocaram situações que versam sobre a defesa antecipada do gestor da cidade e que versam sobre a situação que iniciou-se na sessão próxima passada, quando estivemos nesta tribuna. Eu quero deixar bem claro que o objetivo dos vereadores que estão apoiando, que estão solidários com a assinatura da criação de uma comissão parlamentar de inquérito, para acompanharmos o desenrolar da comunicação de irregularidades promovida pelo Tribunal de... Aliás, não é pelo Tribunal, mas pelos auditores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que já está nas mãos do presidente do Tribunal de Contas. Nós queremos acompanhar de perto, juntos, avaliando, observando, estando atentos aos desfechos e àquilo que foi praticado durante o início do ano de 2009 até o final do ano de 2011, com relação à saúde pública de São José dos Pinhais. Estou eu, vereador Amari, vereador Gastão Vosgueiral, vereador Silvio Monteiro, com as assinaturas apostas. Como bem disse o vereador que me antecipou, vereador Silvio Monteiro, pelo regimento interno desta casa, existe a necessidade de nós termos 5 assinaturas para que o requerimento tenha êxito e vá a plenário para discussão. E aí, na vontade de cada legislador desta casa, seja aprovado ou reprovado. E nós respeitaremos a decisão da maioria. E o povo saberá quem está a favor de uma CPI da cidade de São José dos Pinhais, da população de São José dos Pinhais, ou não. Também observava atentamente as palavras do nobre Edil, que é o líder do prefeito nesta casa, líder da bancada do partido majoritário. Ele falava em julgamento. Nós não estamos aqui fazendo um julgamento, porque aqui não é o tribunal do júri. Aqui é um plenário de debates de ideias, de críticas, de posições, de outras tantas necessidades que passam a comunidade. Ninguém julgou, ninguém está julgando. Até porque nós não temos esta capacidade enquanto não forem apurados os fatos. Também quero dizer que nós não estamos acusando o prefeito, muito menos a sua administração. Nós estamos, sim, respaldados em um relatório emitido pela Auditoria das Contas Municipais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que inclusive eu via dizer aqui que o prefeito tinha conhecimento, e que até contratou uma auditoria particular para tratar dos contratos. O que eu particularmente penso, que existe o Tribunal de Contas, existe esta casa, existe o Ministério Público para fiscalizar, apurar e, no seu momento adequado, no seu fórum adequado, julgar. Julgar. Sem antecipações. E nós não estamos o fazendo. Também ouvia da leitura do relatório extenso que o alcaide encaminhou a esta casa, que ele fala em mentiras. Nós, em momento algum, colocamos aqui
que alguém é mentiroso. Mas também não admitimos que nos chamem de mentirosos. Porque nós não criamos um fato. O fato já estava criado. O fato é o resultado de uma ação da tomada de contas, de uma auditoria do Tribunal de Contas. E nós tão somente queremos estar paralelamente ao Tribunal de Contas, paralelamente, se for o caso, ao Ministério Público, acompanhando os fatos, cumprindo com o nosso dever e nossa obrigação, que está posta na Constituição Federal, na Lei Orgânica e no Regimento Interno. Todos, sem exceção. Falava o relatório também de que as contratações se deram por fatos emergenciais. E eu acredito, vereador Silvio Monteiro, que existam fatos emergenciais, não só nesta gestão, como em outras gestões, que virão outras. Mas o que nós consideramos emergenciais? 1 mês? 2 meses? 4 meses? 6 meses? Não é o tempo suficiente de fazer uma licitação? Uma tomada de preço, uma concorrência pública, um pregão eletrônico? Será que em 6 meses não há possibilidade de se promover um processo licitatório que está disposto na Lei 8666? Bem claro. Eu penso que sim. Agora, emergencial, quando atinge 3 anos, é emergencial? Não penso dessa forma. O próprio prefeito diz ali no relatório que quando ele tomou conhecimento, então ele tem conhecimento, ele tinha conhecimento, contratou auditoria privada. Ora, então não pode dizer que não existia o fato gerador já anteriormente. Então, 2 anos e meio, 3 anos, não caracteriza mais emergencial. Porque se a regra transformar-se, ou melhor dizendo, a exceção transformar-se numa regra, não há necessidade de fazer mais licitações nenhuma. E aqui, gente, a exceção virou regra, porque o dispensável, o emergencial é exceção. A regra é procedimento licitatório, que tem várias modalidades. É só estudar um pouquinho sobre direito administrativo. E a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, ela é bem clara. Inconteste. Não tem como. Pois bem, também ouvi falar que houve um investimento num determinado período, posto pelo relatório, de 163 milhões de reais na área de saúde. E eu acredito que foi muito mais, vereador Beira do Banco. E que bom que a cidade tivesse mais de 500 milhões para investir na saúde. Porque é importante, é necessário. Mas, um adendo, 163 milhões de reais, parte de investimento que o relatório fala. Mas somente para uma empresa, com um único dono, basicamente 100 milhões. 94 milhões e algumas coisas. Para uma única empresa. Deveriam ter muitas outras empresas, como tem no relatório. Que inclusive no relatório do Tribunal de Contas, nesse comunicado de irregularidades, tem uma empresa que tinha os preços bem abaixo daquela que tenha sido contratada. Então, mais de 80% de um investimento, digamos, de 160 milhões, foi para uma única empresa. E se esta empresa estivesse prestando serviço de acordo com o que a comunidade
merece, eu penso que, pelo menos, a população estaria sendo atendida. Mas isto não quer dizer que nós tenhamos que praticar um flagrante delito contra a lei. A lei está aí posta e é para ser praticada. E nós aqui, senhores e senhoras, somos o corpo de cidadãos que, através da outorga do voto, na urna, sufrágio universal, direto e secreto, nos foi dada a procuração de acompanhar, fiscalizar todas as práticas de qualquer que seja o gestor público para o bem da cidade. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E que continuamos fazendo. O Tribunal de Contas sabe, o Ministério Público sabe, é o que dizia o relatório. Nós também estamos sabendo. Por isso é um dever, é uma obrigação nossa, estarmos acompanhando o desfecho desta situação. Sem nunca levantar acusações levianas, ou muito menos fazermos julgamentos antecipados, que não é o caso neste mistério, que não é o que está sendo praticado, discutido aqui nesta casa. Nós não estamos aqui para dar o veredito da sentença de quem quer que seja. Nós estamos aqui para ajudar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, esclarecer para a população da cidade de São José dos Pinhais de que forma, onde, quanto e com que qualidade estão sendo investidos os recursos que, na verdade, saem do próprio bolso da população e que devem retornar em forma de atendimento, de benefício, de prestação de serviço, de obras públicas, de atendimento à comunidade. Então, esta sujeição, esta possibilidade de nós estarmos aqui abrindo uma comissão parlamentar de inquérito, não é com o objetivo de crucificar, não, pelo contrário. Inclusive, com o direito da ampla defesa e o contraditório da administração. Até porque vivemos num Estado democrático de direito, que todos têm o direito à ampla defesa e ao contraditório. E nós não estamos cerceando aqui o direito ao contraditório. Penso, inclusive, que é um momento mais eficaz, mais oportuno, que a administração tem de chegar aqui a plenário, após todo o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas, o nosso acompanhamento e o acompanhamento do Ministério Público, e dizer: aqui está tudo claro, não se deve nada, ninguém investiu mal o dinheiro do povo, ninguém praticou o desvio de finalidade, ninguém praticou improbidade administrativa, ninguém praticou malversação do erário, do recurso público. Este é um direito preconizado pela Constituição Federal Brasileira a todo cidadão brasileiro, inclusive e especialmente aqueles que são gestores da coisa pública, que é o caso em tela que estamos discutindo, e que nós não queremos que as coisas passem em branco, até porque nós, enquanto legisladores, temos essa prerrogativa, respeitando sempre, vereador Toninho, a postura de cada vereador, de cada vereadora, no instituto do seu mandato, no seu voto, no plenário, que representa
o voto de cada cidadão que nos elegeram. Esse respeito nós temos e teremos sempre. Agora, fica aqui o nosso apelo, o nosso pedido, a nossa sugestão, que haja, vereador Gastão Bosqueiral, agradecendo a sua participação efetiva e concreta nesse processo, que haja bom senso de todos, que nós tenhamos a entrada desta comissão parlamentar de inquérito no plenário e que ela seja a CPI da cidade de São José dos Pinhais, do povo de São José dos Pinhais, não a CPI do vereador Silvio Monteiro, do vereador Imar Augusto, do vereador Gastão, da vereadora Mari, ou de qualquer outro ou outra vereadora desse plenário, sem vaidades, independentemente de quem comporá a comissão, porque nós acreditamos em cada um dos senhores e das senhoras, e a população também, que vão estar ali para promover as ações de acordo com a sua consciência, com a sua ética, com a sua conduta, com a sua iliberdade, com a sua honestidade acima de qualquer coisa. Cidadãos ilibados, comprometidos com a vida pública, com a família, com a sociedade, com o cidadão e com o povo da cidade. É dessa forma que nós vemos este momento. E concluindo as minhas palavras, com o respeito devido que eu tenho para cada legislador e legisladora desta casa e para cada posicionamento que vocês venham a manifestar dentro do plenário. Esse é o meu desejo. Desejo uma coisa diplomática, transparente, porque inclusive eu já vi muitos discursos da administração dizendo que é com transparência. E é essa transparência que nós queremos. Não para mim, mas para a cidade de São José dos Pinhais e para o povo. Que nós tenhamos um ótimo dia, que cada um pense consigo e que avalie as situações de acordo com a possibilidade. Um abraço e um bom dia. Vou passar a palavra agora ao nobre vereador Toninho da Anderson. Bom dia, presidente, nobre vereador, nobres vereadores, Mário Temperaz, Lúcio Stocco, nossos internautas, públicos aqui presentes, nossos jornalistas e demais que acompanham esta sessão. Eu fico feliz e honrado de estar participando da vida pública hoje. Uma situação que eu causei para mim próprio, pós minha vida particular está formada.
Eu confesso que entrei na política por repugnação e para fazer a diferença, como eu sempre disse que entrei para fazer. Hoje, como eu disse, entrei por repugnação da política. De ver tantas coisas acontecendo no passado, de governantes que nos envergonharam, de governantes que sacrificaram os idosos de hoje, com grandes desvios de verbas públicas, com grandes enriquecimentos ilícitos, foi a razão de eu entrar na política. De ver um catador de papel, um senhor com 60, 70 anos empurrando um carrinho de papel, e saber que o nosso dinheiro foi desviado para o exterior ou para o seu próprio bolso, de alguns políticos, de alguns deputados vagabundos, de alguns governos corruptos, que todos nós sabemos que existe. Eu quero lembrar, mais uma vez, que por nenhum momento me vendi, não me vendo e não dependo de dinheiro político para sustentar minha família e muito menos eu. Porque no ano eleitoral, você vê aí alguns centenas de candidatos dizendo que alguns vereadores trabalham para o governo em troca de 300 mil reais. É fácil julgar, é fácil falar. Vocês deveriam calçar o sapato, esses que mal sabem o que falam, calçar os sapatos dos vereadores e fazer os nossos trajetos. Como é meu primeiro mandato, eu ainda não tive o sabor de saber como que é um ano eleitoral pós ser eleito. Mas já percebi como que é. Vereadores aqui que hoje se fala ser grandes fiscalizadores, levaram 3 anos e meio para vir pedir uma CPI num governo. 3 anos e meio para fiscalizar e só agora vem aqui nesta casa dizer que é fiscalizador. Vereadores que dizem que veio aqui nesta tribuna 3 vezes só, porque aqui é um lugar de respeito, e realmente, Silvio Monteiro, aqui é um lugar de respeito, nobre vereador. Pois eu não tenho vergonha de dizer que vim dezenas de vezes aqui, porque sou fiscalizador. Aquele que é fiscalizador de verdade, usa a tribuna com frequência, como sempre eu usei, e vários outros vereadores aqui usaram, para cobrar do governo que as coisas melhorem. A vergonha política já vem desde a época da Roma, e todos sabem. É a razão que eu entrei na política, para fazer a diferença. Não estou aqui para defender prefeito e muito menos qualquer governo. Estou aqui para honrar com o meu compromisso com as pessoas que me confiaram os seus votos. Hoje São José dos Pinhais está passando uma nova etapa eleitoral. Grandes vergonhas já aconteceram no passado,
e muitos se calaram. Meu amigo, a verdade tem que ser dita. Segunda-feira, eu liguei a televisão. Primeira notícia na RIC TV. A Prefeitura de São José estava lá. A crítica com a Prefeitura. E a crítica, logo em seguida, já vem uma vergonha atrás da outra, como dizem. Crítica de deputados e muitas outras babazouras que saem nos jornais com críticas destrutivas. Eu quero lembrar, mais uma vez, que tudo isto começou com a festa de 1º de maio, com um requerimento feito da nobre vereadora Mário Temperasso. E eu continuo dizendo e parabenizando o Sindicato dos Metalúrgicos e seus associados, que provocaram um dos maiores aumentos salariais do Brasil. E esta festa de 1º de maio, como foi ela que provocou isso? E o presidente veio hoje fazer seus esclarecimentos. Eu, novamente, parabenizo a organização do Sindicato dos Metalúrgicos. Eu não quero estender muito. Quero perdoar algumas coisas aqui que está aqui, que não vale a pena mostrar. Para quem nos acompanha. Nobre vereador Silvio Monteiro, o senhor disse que é solidário ao passado das gestões. O senhor disse hoje que é solidário ao passado das gestões. Se houver coisas erradas, o senhor é um dos primeiros a assinar uma CPI. Pois o senhor pode começar assinando, então, uma CPI com a J. Coan, que foi uma vergonha numa das gestões, que eu não preciso dizer qual governo. O senhor pode assinar uma CPI das últimas 4 gestões passadas, que o senhor não vai vencer assinar CPI de tantas coisas podres que tem, de tantas coisas desonradas dos governos anteriores. Nobre vereador Imar, eu quero dizer que eu sei que aqui todos os vereadores respeitam os eleitores, todos os vereadores aqui respeitam os cidadãos de São José dos Pinhais, e nós não estamos aqui, nobre vereador Imar, para defender nenhum prefeito, nenhum governo, mas sim para mostrar os verdadeiros fatos. O senhor disse uma coisa muito pautável, que nós não estamos aqui para julgar. Que bom, porque nós já estamos sendo julgados pelo Ministério Público, um órgão maior. Mário Temperasso, você que é a minha princesa, você sabe que você mora no meu coração. Você disse que a saúde não consegue atender a todos. Realmente, Mário Temperasso, isso acontece em todos os municípios. Nenhum município consegue atender 100% da população. E eu quero lembrar, Mário, que não tem gente morrendo na fila. Você não pode falar coisas que não estão acontecendo. Eu não vi nenhuma notícia no jornal que alguém morreu na fila por esperar médico. Por enquanto, eu não vi. E eu quero finalizar, não quero prorrogar muito,
nobre vereador José Vieira e nobre vereadores aqui presentes. Vou fazer um requerimento. Eu vou fazer um requerimento e espero ter o apoio de todos os vereadores. Vou fazer um requerimento para investigar cada funcionário público que hoje está de atestado médico. Para fazer uma perícia, para fazer uma perícia nessas pessoas que hoje se faz de doente. Nobre vereador, a última vez que eu vou aceitar esse tipo de manifestação, os senhores serão retirados do plenário. Estamos conversados? Então, está encerrada a sessão, o senhor põe-se daqui para fora. Está encerrada a sessão. Põe-se daqui para fora. Põe-se daqui para fora.